O que está por trás dessas manifestações convocadas pela oposição que pedem o impeachment ou a renúncia da presidente Dilma Rousseff? Será que essas pessoas que exigem a saída da presidente Dilma Rousseff são isentas de qualquer tipo de responsabilidade, não estão envolvidas em denúncias de corrupção? Então é mais ou menos isso que a gente pretende tratar nesse vídeo. Bom, então quem são essas pessoas que pedem a saída da presidente Dilma? Levando-se em consideração que existe uma certa articulação de delegados da Polícia Federal, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, com empresários de mídia e também alguns líderes da oposição no Congresso Nacional. E todos eles atuando em sinergia, inclusive. Em novembro de 2014, uma repórter do jornal Estado de São Paulo, a Júlia Duailib, publicou uma matéria sobre o perfil desses delegados e juízes que são membros da força-tarefa da Operação Lava Jato, e revelando inclusive o comportamento bastante parcial e tendencioso dessas pessoas que deveriam, pelo menos supostamente, agir com bastante isonomia, né? Ou seja, com bastante imparcialidade, portanto. Né? Qual que era o teor dessa reportagem que foi revelado pela repórter, né, do jornal O Estado de São Paulo? Nas postagens que esses delegados compartilhavam já 2 anos atrás, portanto, os delegados faziam elogios ao candidato do PSDB, o Aécio Neves, e críticas muito duras aos petistas, principalmente ao Lula e também a Dilma. Né? Então eles compartilharam materiais de campanha eleitoral do candidato tucano na época e chegaram até vazar o teor de alguns depoimentos que deveriam permanecer em segredo de justiça. Tudo isso acaba colocando, inclusive, em suspeição a conduta desses funcionários públicos que deveriam agir com mais isenção. Ficou bastante conhecido esse episódio recente do delegado Igor Romário de Paula, que confundiu, naquele pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, confundiu dois filósofos, Hegel com Engels. Né? Esse mesmo delegado, Igor Romário de Paula, naquela ocasião, em outubro, novembro de 2014, ele dizia, compartilhando material da campanha do Aécio Neves para presidente, que o Aécio era o cara. Né? E esse e outros delegados, né, que participavam de um grupo no Facebook, um grupo que inclusive supostamente teria sido criado para combater a corrupção no Brasil, atuava também de uma maneira bastante seletiva, porque a corrupção que eles pretendiam combater era aquela atribuída aos membros do Partido dos Trabalhadores. Eles tinham como palavra de ordem, né, nessas postagens que foram publicadas, esse material é muito fácil de ser encontrado na internet. Né? E o conteúdo dessas postagens era fora PT, né, o delegado Igor, na ocasião, dizia que o Brasil precisava se livrar da Dilma e colocar o Aécio Neves no governo. Isso seria uma necessidade urgente, de acordo com eles. Esses mesmos delegados que continuaram conduzindo essa operação Lava Jato e culminando nesses recentes episódios que a gente pode observar. Né? Só que agora eu pergunto, e se fosse o contrário? Né? Você acreditaria na imparcialidade de uma investigação comandada por um delegado com esse perfil? Naquela ocasião, né, na reportagem divulgada ali pela repórter da Folha de São Paulo, esses mesmos delegados se referiam tanto ao Lula quanto à Dilma com palavras com uma conotação bastante pejorativa, anta, por exemplo, né? E outras palavras também que eu não pretendo reproduzir aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem ter alguma informação mais detalhada, basta fazer uma pesquisa rápida na internet, que é muito fácil encontrar. Mas só para colocar em suspeição a conduta desses advogados, desses delegados, que deveriam pelo menos tratar todas as pessoas como iguais perante a lei. Né? Todos esses delegados da Polícia Federal, membros do Ministério Público e juízes que fazem parte da força-tarefa da Operação Lava Jato, eles têm algum tipo de ligação com o PSDB. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro
toda a sua família tem ligação, a mulher, a esposa do Sérgio Moro, ela é assessora do PSDB, o pai do Sérgio Moro, ele foi um dos fundadores do PSDB em Maringá, no interior do Paraná, e o próprio juiz Sérgio Moro circula com bastante desenvoltura dentro do ninho tucano. Ele costuma dar palestras com uma certa frequência para um grupo chamado LID, um grupo de lideranças empresariais, que era coordenado por um pré-candidato tucano à prefeitura de São Paulo, o João Dória. Então ele é uma celebridade que costuma aparecer em ocasiões aí, jantares, lançamento de livros com alguns tucanos de alta plumagem, né? Vejam bem, né, essas relações que eu estou apontando de membros da força-tarefa da Lava Jato com tucanos, não, pelo menos se considerados isoladamente, acabam não atestando contra a parcialidade desses funcionários públicos, né? Só que se essas atividades fossem analisadas isoladamente, só que colocadas num contexto mais amplo, são indícios, sim, da personalidade, da conduta desses magistrados, né? A pergunta que fica por que nenhum tucano foi investigado até agora na Lava Jato? Se sabemos que esse esquema de pagamento de propina na Petrobras começou há pelo menos 20 anos. Vejam bem, um conhecido jornalista brasileiro, o Ricardo Boechat, ganhou um prêmio ESSO de jornalismo, né, por fazer uma reportagem denunciando o esquema de pagamento de propina na empresa, a corrupção na Petrobras, a maior empresa estatal do Brasil. Quando que isso aconteceu? Foi no governo Dilma, no governo Lula? Não, foi muito tempo antes, foi em 1989. Então é evidente, né, que o fato desse esquema já existir antes da chegada do PT ao governo não isenta de eventuais responsabilidades que foram cometidas, né, quando Lula ou Dilma estiveram no cargo. Mas sem fazer um juízo de valor, né, isso acaba servindo para mostrar até que ponto que essa investigação tem sido seletiva. O que a gente precisa levar em consideração é que esse esquema de corrupção na Petrobras continuou também durante o governo Fernando Henrique Cardoso, sem que o Fernando Henrique Cardoso tomasse qualquer providência nesse sentido, né? Então, em 1996, governo Fernando Henrique Cardoso, o jornalista Paulo Francis, ele denunciou um esquema de pagamento de propina na Petrobras. Alguns diretores da empresa teriam contas secretas na Suíça e esse dinheiro seria fruto de pagamento de propina. Quando o então presidente Fernando Henrique soube, deu ordens para abafar o caso, né? Não houve investigação e os diretores continuaram sangrando essa maior empresa brasileira. Então também o então presidente Fernando Henrique foi no mínimo conivente com tudo o que acontecia dentro da Petrobras. Então qualquer pessoa, né, minimamente informada acaba reconhecendo os excessos que foram praticados por esses membros da Operação Lava Jato, né? E os políticos do PSDB e as grandes empresas de comunicação acabam também atuando em sinergia. São muito conhecidos esses vazamentos seletivos de informação, foram muito frequentes nesses últimos 2 anos, né? Sempre contra políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Jornalistas recebem informações privilegiadas, em troca de exposição desses investigadores na frente dos holofotes da mídia. Muitos repórteres e colunistas têm acesso a informações que são frequentemente negadas aos advogados dos próprios acusados. Então é inacreditável, né, como que esses políticos do PSDB são poupados, né? Todas as denúncias de corrupção envolvendo membros do PSDB acabam invariavelmente sendo abafadas, né? O Fernando Henrique Cardoso, além de acobertar o escândalo de corrupção na Petrobras durante seu governo, ele foi acusado de compra de votos para aprovar a emenda da sua reeleição, né? Jornais como a Folha de São Paulo divulgaram, né, em junho, julho de 1997, que deputados e senadores receberam cada um cerca de R$200 mil para votar de acordo ali com os interesses do governo. Nada foi investigado, nenhuma CPI foi instalada, porque o governo conseguiu barrar a investigação. Tem muitos outros escândalos que nós poderíamos falar que aconteceram durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Quem que não se lembra do escândalo do Civan,
da farra do Proer, né, quando o governo do Fernando Henrique Cardoso injetou bilhões, né, para socorrer o sistema financeiro, principalmente os banqueiros da sua predileção. Né. Em 1996, né, uma CPI dos bancos foi engavetada também, nada foi investigado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. No processo de privatização, empresas estatais foram vendidas a preço de banana, pessoas do governo foram acusadas de cobrar propina naquelas negociações, a FHC foi um dos responsáveis, um dos pais das pedaladas fiscais, também não foi incomodado por conta disso. Né? O seu governo esteve envolvido lá no rombo transamazônico do Civan, perdão, da Sudan, né? Ocorreram desvios na Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, acidentes em plataformas da Petrobras, espionagem ilegal, explosão da dívida pública, apagão no sistema de energia e muitas outras coisas. Sem falar, né, que durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil quebrou 3 vezes, literalmente, teve que socorrer, pedir socorro ali ao FMI. Então, são esses que pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Né? Um dos argumentos é de que, né, para prender o Lula ou aprovar o impeachment da presidente Dilma, que eles ocultam os seus patrimônios. Né? Bom, a justiça continua investigando e até agora todos são inocentes até que se prove o contrário. Né? Mas o que nós sabemos é o seguinte, né? A Dilma até hoje, ou até pouco tempo atrás, ela circulava com um Fiat tipo antigo e o Lula mora no mesmo apartamento há décadas, né? Lá em São Bernardo do Campo. Né? Enquanto isso, né, os homens mais honestos do mundo, segundo a opinião da nossa imprensa, que não é absolutamente nada parcial, eles acabam deitando e rolando. Né? Só já que o assunto é ocultação do patrimônio, né, quem não se lembra quando o Aécio Neves foi parado numa blitz de trânsito e foi flagrado bêbado e com a carteira de habilitação vencida. Bom, isso é pouco, né, já que ele estava conduzindo um veículo de luxo, uma Land Rover, que não estava registrada no nome dele, sim numa rádio da qual ele é sócio, a Rádio Arco-Íris. Né? Então, a lei proíbe que políticos tenham controle de meio de comunicação, né? E até onde sabemos, né, nenhuma Land Rover é utilizada como veículo de reportagem. A propósito, essa rádio da qual o senador Aécio Neves é sócio tem outros 12 veículos registrados em seu nome, a maioria também veículos de luxo, que faz com que o Aécio Neves acabe rivalizando com o senador Fernando Collor para ver que ele tem a maior frota de veículos importados, esses veículos super esportivos caríssimos. Né? Bom, então, se o assunto é ocultação do patrimônio, vamos ver por que a justiça não investiga os demais membros do PSDB. Por que a investigação não é para todos, inclusive. Né? Recentemente, uma ex-amante do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acusou ele de ser proprietário de um apartamento em Paris avaliado em 11 milhões de euros, além também de um apartamento em Nova York na Trump Tower. Né? Nenhum desses imóveis foi declarado à Justiça Federal. O Fernando Henrique Cardoso negou que tem esses apartamentos, né? Mas isso bastou, a simples negativa do ex-presidente bastou para que ele não fosse incomodado ou investigado. Então, o Fernando Henrique, inclusive, teria utilizado contas secretas para enviar dinheiro para sua amante no exterior, né? E a empresa acusada de fazer essa remessa era uma empresa que tinha relações também com o governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? Outras denúncias de corrupção que jamais foram investigadas, né? Ou seja, pessoas que estão pedindo impeachment, que se apresentam como os paladinos da ética, como os arautos da moralidade, como as pessoas mais probas do universo, mas também estão envolvidas até o pescoço com denúncias de corrupção. Já que o assunto é ocultação de patrimônio, o senador José Serra ele mora numa mansão que não está no nome dele, e sim no nome de uma filha dele, que tem inclusive atividades empresariais consideradas bastante suspeitas. Né? O senador Álvaro Dias, que foi do PSDB, agora está no Partido Verde, mas que também é um dos principais articuladores do impeachment da presidente Dilma, ele ocultou, né, uma quantidade de 6 milhões de reais
em aplicações financeiras para a justiça eleitoral. Então esse rol de ocultação de patrimônio de líderes dirigentes tucanos é imenso, né, extenso, e seria exaustivo expor tudo isso detalhadamente. O importante é levar em consideração mesmo a hipocrisia e o falso moralismo desses que acusam os adversários de fazer tudo aquilo que eles sempre fizeram. Então eu pergunto, que moral, que autoridade que essas pessoas têm para pedir o impeachment da presidente Dilma? Né? Então são essas as pessoas que saem nas ruas em nome do combate à corrupção. Né? O mesmo Aécio Neves, que foi citado por 5 delatores na Lava Jato, né? O mesmo Geraldo Alckmin, que está envolvido, né, em denúncia de formação de cartel no metrô, superfaturamento das obras da CPTM, até desvio de merenda escolar. Né? A propósito, né, mais da metade do dinheiro arrecadado para a campanha da reeleição do Geraldo Alckmin em 2014 veio dessas empresas envolvidas em denúncias de formação de cartel no metrô. Seria uma coincidência, né? A gente poderia mencionar também o senador tucano, Aloysio Nunes, né, que teria ocultado um empréstimo de R$300 mil para comprar um apartamento em Higienópolis e teria recebido esse dinheiro de um diretor da Dersa. Né? Também a denúncia jamais foi investigada. Né? Então, será que dá para acreditar na sinceridade desses líderes da oposição que pedem o impeachment nesse momento? Ou na parcialidade dos delegados da Polícia Federal de Curitiba, que estão investigando o governo? Né? E quanto aos promotores do Ministério Público estadual, do Ministério Público de São Paulo? Né? Esse promotor, José Carlos Blatt, né, que confundiu Engels com Hegel, né, já foi investigado, inclusive, pela Corregedoria do Ministério Público de São Paulo, acusado de favorecer um dos maiores contrabandistas do país, aquele chinês, o Lau Qinchong, né, que é um dos maiores contrabandistas aqui do centro de São Paulo. Né. Então esse mesmo promotor, José Carlos Blatt, que pede a prisão preventiva do ex-presidente Lula, foi investigado inclusive por denúncia de ligação com bicheiros. Ele chegou até a admitir que tem uma parceria comercial com o filho do Ivo Noal, um dos grandes bicheiros, né, de São Paulo. Né. Então essas investigações contra o Blatt acabaram arquivadas. Né. O promotor Cássio Concerino, colega do Blatt, foi condenado na justiça a pagar uma indenização por danos morais a um advogado. Vocês sabem por quê? Né? Porque o advogado que ganhou a causa contra o promotor tinha sido preso injustamente por ordem daquele promotor. Né? Então essas ações arbitrárias de delegados, de promotores, são cada vez mais criticadas no mundo jurídico. A maioria dos juristas, e até mesmo alguns ministros do STF, como Marco Aurélio de Mello, disseram que a condução coercitiva do ex-presidente Lula foi ilegal, exagerada e sem amparo no Código de Processo Penal. Né? Esse pedido de prisão preventiva também foi muito criticado e já circulam até alguns diversos manifestos e moções de repúdio contra as arbitrariedades praticadas, inclusive por membros do Ministério Público em São Paulo e no Brasil inteiro. A população também começa a perceber a existência de arbitrariedades da justiça, né? Porque são muito evidentes. Então, foi realizada uma pesquisa no Instituto Vox Populi, com cerca de 15 mil pessoas no Brasil, que aponta que 56% das pessoas não concordam com a indicação, com a inclusão do nome do Lula nessas investigações, porque as provas são muito frágeis mesmo. Né? Apenas 34% das pessoas concordam com as ações do juiz Sérgio Moro, 67% consideram que a condução coercitiva foi exagerada e 63% assistiram àquela entrevista do Lula logo depois de prestar depoimento, em que ele partiu para o contra-ataque e criticava os seus acusadores. Né? Então um número cada vez maior de pessoas exige que os políticos sejam investigados. Né? As redes sociais contribuíram, sem dúvida, para furar esse bloqueio midiático, e a gente hoje tem algumas fontes de informação alternativas bastante confiáveis. Esses escândalos de políticos que constroem aeroportos com dinheiro público em propriedades particulares já não podem mais ser escondidos. Só que são curiosamente essas mesmas pessoas que pedem o impeachment da Dilma e a prisão do ex-presidente Lula. Né? Eu torno a repetir aquilo que eu falei desde o começo. As denúncias contra políticos do PSDB não isentam os petistas de responsabilidade alguma. Podem e devem ser investigadas. Só que essa é uma outra discussão tão importante quanto aquela. O que eu quero enfatizar aqui é a hipocrisia, o falso moralismo e a indignação seletiva de pessoas que não se conformam, né, com o veredito das urnas e querem
derrubar esse governo rasgando a Constituição. A gente poderia falar por horas, né, sobre outros personagens igualmente envolvidos com essas denúncias de corrupção. O senador Agripino Maia, que é réu no STF, o senador Ronaldo Caiado, o deputado Eduardo Cunha, sem falar de outras figuras abomináveis da política brasileira, reacionários até a medula, defensores da ditadura militar, da tortura, racistas, homofóbicos, como aquele sujeito chamado Jair Bolsonaro. Então, que moral ou autoridade que essas pessoas têm para bradar o grito de combate à corrupção, né? Será que esses políticos que sempre jogaram a sujeira para debaixo do tapete, engavetaram CPIs, compraram votos, ocultaram patrimônio, etc., né? Então, não se engane, né? O combate à corrupção é apenas um pretexto, visando ocultar alguns interesses inconfessáveis. Sinceramente, não tem muitas razões para defender o governo Dilma, porque prometeu uma coisa na eleição e acabou entregando outra, né? Foi uma decepção para aqueles que acreditavam realmente num giro mais à esquerda e acabou conciliando com os mesmos grupos que sempre governaram o Brasil, né? Mas o que está em jogo mesmo não é apenas o mandato da presidente Dilma, né? Mas sim a frágil democracia nesse momento. É necessário defender as instituições. Então, preciso não cair nesse jogo mentiroso da oposição conservadora, defender as franquias democráticas enquanto é tempo, né? No plano da justiça, exigir o respeito ao princípio da presunção da inocência, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, e no plano das instituições, o Estado de Direito, o veredito das urnas e também o equilíbrio entre os poderes. Bom, eu acho que basicamente é isso, né, o que eu poderia falar sobre o caráter dessas pessoas que pedem a saída da presidente Dilma, sendo que estão envolvidas nos mesmos esquemas de corrupção. Compra de votos, caixa 2 de campanha eleitoral, recebimento de propinas, de cobradas aí por contratos feitos por empresas estatais e tal. Então que a apuração seja rigorosa e que também as pessoas evitem cair nessa cilada, que é apoiar justamente um movimento golpista que pretende abolir o pouco que resta de franquias democráticas no Brasil. Um abraço.